E aí, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao Semiose Podcast. O podcast que eu gravo aqui com o meu amigo Luan Matheus. E aí, Luan, tudo bom? Salve, salve, galera, beleza? Nós estamos gravando aqui diretamente da DEX, a Desconferência de Design, o evento de design da Mergo, que é um grande encontro aqui da galera de UX. Se você não veio ainda, venha, porque é super legal. Você faz network, você aprende com as palestras. É realmente um evento assim todo ano, né? Espero que o Edu continue fazendo. Inclusive, um abraço pro Edu e todo mundo da Mergo que deixou a gente fazer o podcast aqui. E se você puder vir, venha presencial. Muito legal mesmo. A gente está fazendo aqui no segundo ano já, trazendo pessoas que nós, às vezes, não conseguimos conversar, às vezes fora de evento, é mais difícil e tal. E para agregar conteúdo para vocês, tá bom? A gente conseguiu fazer esse podcast graças também ao apoio. Então, muito obrigado às empresas que nos apoiaram. Obrigado ao baralho de viés do Richard, que nós vamos sortear aqui na DEX. Por isso que eu nem vou abrir esses dois aqui, ó. Isso. Tá novão aqui, a gente vai sortear depois no final. Tem a versão 1, tem a versão 2, são bem ilustrados. É uma forma divertida de você aprender sobre design, sobre psicologia. E são mais de 100 cards, ó. 56 em um e 54 do outro. Sim, e o kit que você compra, quando você compra, é uma baita experiência. Assim, a caixa toda é bonita, você tem um livro e tem os cardzinhos, a embalagem é muito boa, o designer adora embalagem, né? Você vê ali a qualidade dos baralhos, é muito legal mesmo. Então você quer aprender sobre viés e de uma forma mais lúdica, mais tranquila, sem ser só... Porque às vezes viés pode ser um negócio mais complicado, né? Para entender e tal. Aprende dessa maneira que o Richard trouxe pra gente. Então, baralho de vieses, né? Vieses.com.br. Acesse aí o site que você pode garantir o seu. Também, a gente tem a Deploy. A Deploy, que é uma empresa que ajuda você a conseguir a sua vaga. Então, ela conecta empresas com caneca pessoas bonita, que estão... essa caneca que eles deram alguns presentinhos pra nós, viu? Uma blusa. Se você não assistiu o nosso episódio com a Gi do Deploy, você vê lá, tem uma blusa bonita pra caramba. Então, a Deploy conecta você que é designer, você que está procurando emprego, com a empresa certa. Eles fazem todo esse processo, eles te ajudam nesse processo e você pode conferir totalmente de graça no site da própria Deploy, que é deploy.me. É deploy.me. Exatamente, tem várias vagas lá, inclusive, estão abertas nesse momento. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que já tenham preenchido as vagas, mas vão ter outras lá, que sempre as empresas estão entrando em contato aí, que a Deploy acaba ajudando as empresas e acaba ajudando os profissionais também que querem entrar, então eles vão dar um match perfeito ali para você conseguir a sua vaga. Sim, seja remoto, seja presencial, híbrido, internacional, né? Exatamente. E também a gente tem a Hostinger, se você quer ter o seu site, portfólio, que é super importante. Até no episódio com a Deploy aqui, que a gente fez com a Gi, ela fala da importância do portfólio. Exatamente. Então, para você ter o seu portfólio, para você colocar o seu site no ar, seu blog, se você quer criar conteúdo, o site do seu cliente, acessa aí, hostinger.com.br/TIFF, assim você já tem um desconto, você consegue a hospedagem com um bom custo-benefício, com bom suporte, com uma boa performance e depois você insere o cupom TIFF, que aí você também pode adquirir mais desconto. Beleza? hostinger.com.br/TIFF. Obrigado a todos os patrocinadores aí que nos ajudaram a fazer acontecer esse evento aqui. Com certeza, se não fosse com eles, assim, é mais difícil, né, a gente pegar e fazer, porque acaba que eles dão um suporte, um apoio pra gente fazer esse rolê todo, né? Um abraço aí pra galera que tá nas câmeras aí, o Corinthians, o Abner, o Corinthians é o Igor. Não vou mais esquecer, mano. Eu vou colar lá na arena lá. Você também é corintiano, graças a Deus, maloqueiro e sofredor. E quem que é a nossa convidada hoje que vai bater um papo aqui com a gente? Não, você sabe quem que é a convidada? Ela trabalha lá comigo. E você acredita que eu tô lá, tipo, no dia dessa gravação eu estou lá há 3 meses e o único dia que a gente bateu o papo foi pra chamar ela pra gravar. Você acredita? É muita correria, né? Mas o Itaú é muito grande, né? Também, né? Isso acontece todo dia, né? A gente sabe, nossa, não conheço ele. Exatamente. É a Marcela Tarran. Falei certo seu sobrenome? Falou certíssimo. E uma curiosidade, seu sobrenome é da onde já pra... É da Síria. Da onde? Síria. Síria? Nossa, que legal, parte da minha família, por parte de pai, é sírio-libanês, né? Que então, legal. Um sobrenome sírio e outro libanês, mas eu não tenho libanês. Enfim, um sobrenome só. E você já estudou a cultura de lá, assim, da sua família? Assim, ou ainda não teve curiosidade? Muito distante, só comer, né? Comer igual, é bom. Comer é bom, né? É bom. Um tabule, esfirra, né?
E a sua família faz assim? Então, o meu pai já é falecido, mas a minha mãe aprendeu com o meu avô, né? A minha mãe aprendeu com o sogro a fazer as comidas. Então ela faz muito bem, assim, quibe cru, tabule, kafta, quibe de forno, né? Aquele uma arroz... hora dessa ainda tá gravando perto do a almoço, gente tá tá dando uma fome. aquele arroz sírio, né? Que tem aquele arrozinho com um macarrãozinho, né? Sim. Aquele arroz com lentilha também ela faz, que eu amo. Nossa, maravilhosa. É o que eu sei né? infelizmente, é o que eu sei da cultura. Mas é uma, que eu tomo mais uma coisa boa, né? Exatamente, gente. Cara, e o que você faz lá no Itaú, assim, pra galera entender, né? Como que é sua profissão lá, seu dia a dia? Hoje eu tô dentro de Design Ops, né? Então, na estrutura de Design Ops, olhando para conteúdo, né? E eu tô dentro da estrutura de Design Ops, dentro de um produto que é o Itaú Design System. Então, a gente olha o Design System sob perspectiva de conteúdo, né? Então, se for para resumir, mas eu trabalho bastante também com processos de conteúdo, ferramental de conteúdo, né? Tudo aquilo que Design Ops acaba tendo que ter como papel, eu desempenho como pessoa de conteúdo. Quando você fala conteúdo, não é só texto, né? Não é só texto. Não é só texto. As pessoas têm essa visão, né? Essa visão, né? São as palavras. Não, o conteúdo é tudo aquilo que está dentro da tela, né? Então, a gente esbarra em recursos visuais, ilustração, iconografia, até acessibilidade também, né? Porque a gente também precisa falar, né? Comunicar de forma acessível, inclusiva. Então, tudo isso faz parte da perspectiva de conteúdo, né? Obviamente que a gente não cria iconografia, a gente não, né? A gente trabalha junto com os times que criam ícones, que criam ilustração, né? Tudo um trabalho conjunto, inclusive com o time de acessibilidade. Mas você falou do Design System do Itaú, você está trabalhando. Isso. É um Design System do Itaú, da empresa toda? Exatamente. De todos os produtos? De todos os produtos. Exato. Nossa! Segmentos. Caramba! É enorme. Talvez seja um dos maiores design systems do mundo. Nossa! E esse é o grande desafio que a gente tem, né? É punk, cara. É punk. Mas, mas peraí, ele existe alguma coisa assim, tá em desenvolvimento? Não, do Design System, assim, ele já está sendo utilizado? Sim, ele é utilizado hoje, mas é aquela coisa, né? Está sempre evoluindo, né? E a gente agora está com esse olhar voltado para conteúdo. Então, assim, acho que não só no Itaú, como no mercado, né? Tudo que é construído, o Design System sempre foi construído sem olhar de conteúdo. Então, até componentes que são construídos que depois que você vai, enfim, trabalhar ali o componente, escrever o conteúdo dentro daquele componente, você fala assim, cara, isso aqui, não, sob perspectiva de conteúdo, é um componente que não resolve, né? Então, agora a gente está com esse olhar voltado. Então, no momento de construção de um componente, conteúdo também olha, pensa em boas práticas, quais seriam os caminhos para a gente construir isso de uma forma que seja bacana também para conteúdo, né? Porque muitas vezes, sei lá, um componente, por exemplo, um componente de modal, que tem um título que só cabe 2 palavras, isso não é bom sob perspectiva de conteúdo, porque nem sempre, e aí a gente está falando de uma operação gigantesca, né? A gente está falando do Itaú, que é uma operação gigante, nem sempre a gente vai conseguir construir um título com 2 palavras, né? Dando um exemplo bem fantasioso. Sim. Mas, então a gente tem esse olhar e agora a gente também está com um olhar de sistematização de conteúdo. Então, assim, o que a gente consegue padronizar? Né? Então, facilitar o dia a dia tanto das pessoas de conteúdo quanto dos product designers que estão desenhando ali as telas, né? Então, mensagens padrões de telas de erro, quando a gente fala de mensagem de erro mais global, né? Botões, então a gente usa continuar ou seguir, né? Então, assim, a gente usa continuar, por exemplo, dando um exemplo. Então, a gente está construindo isso, né? Como que a gente pode trazer padrões de conteúdo que tenha como base, obviamente, né? Quando a gente fala de padrão, existe um limite, porque a gente não pode padronizar tudo, senão vira tudo a mesma coisa, né? A gente tem tom de voz diferente de uma marca para outra, de um segmento para o outro. Mas o que a gente pode ter como base? Então, a gente está nesse momento de exercício, de ver como que a gente pode fazer isso acontecer, né? Então, é o grande desafio hoje. O grande desafio. Então, e aí como é que vocês fazem isso, né? Desse grande desafio? Como é que vocês
por onde, claro, tem a questão da pesquisa, mas como, né, que vocês fazem isso para decidir se vai ter o botão, vai ser continuar ou seguir? Porque tem muito público, mesmo fazendo pesquisa, por ser um banco, tem público diverso. Exatamente. Não dá para você definir, não, o nosso público é só esse. Não, é um público Exatamente. diverso, tem a parte PJ, a parte PF, tem... São milhões de clientes. Isso, e como é que como que vocês fazem para tomar essa decisão, cara, assim, de verdade? Então, assim, tem decisões que são decisões de marca, então são decisões de tom de voz. Assim, qual que é o nosso tom de voz? O nosso tom de voz, ele é mais próximo, ele tem ali, tem um pilar amigável, um pilar de transparência. Então, tem ali um tom de voz que a gente já tem essa base, então a gente não está construindo do zero. Isso vem do branding, né? E a gente faz esse trabalho, Design Ops faz o trabalho com o time que está na linha de frente, ou seja, o time da operação. Então, por exemplo, a gente tem ali uma pessoa de conteúdo que está dentro ali olhando para empréstimos. Então, um crédito pessoal. Temos a... É participação. Temos Só a... fazer assim, os convidados. Assim. E agora eu já vou embora. Vai palestrar, rapaz. Vai lá. Aí. Então, a gente tem ali... eu, como pessoa que estou dentro de Design Ops, eu estou mais distante da operação, né? Então, a gente constrói diretrizes, a gente constrói ali uma certa... A gente tem esse papel de ter uma governança, mas a gente está mais distante. Então, a gente precisa atuar junto com as pessoas que estão na operação. Então, eu sento com as pessoas da operação e a gente fala, tá, me mostra uma jornada que você está trabalhando, tá? Dando um exemplo. Ela mostra a jornada e a gente vai ali com outras pessoas. O que eu faço? Eu faço um trabalho muito... de cooperação, porque eu acredito que não dá para a gente ser uma pessoa trazendo regras, né, sem o olhar dos outros, né, porque quando a gente fala de padrão, precisa ser um padrão que funcione para tudo, né? Então assim, são padrões, né? Então assim, continuar para tudo é muito grande, cara. Para tudo é muito grande, mas a gente tem hoje um universo mais nichado. Então, a gente está falando então de pessoa física, por exemplo. Um mínimo PJ, de... a gente ainda não chegou no você, a gente vai chegar. Porque lá é dividido, gente. Então eu estou na área de PJ, a Marcela está na área de PF. Exatamente. Assim, o Design Ops ele não tem essa divisão, né? Então, assim, a gente também está olhando para o processo. Cada vez. Então. Mas, hoje em dia, a gente está com algumas jornadas mais prioritárias, né? Então, a gente está ali olhando para algumas jornadas específicas, né? Nível estratégico do banco, para a gente chegar esse mapeamento de padrões, né? Então, assim, no primeiro momento, a gente está olhando para essa jornada. Pode ser que não resolva para tudo. Por exemplo, pode ser que a gente chegue num momento e fale assim, não é continuar para PJ. Não é para o público de PJ, não é continuar, né? Então, isso é um problema para a Marcela do futuro, que um dia a Marcela do futuro vai precisar resolver. Um dia você vai ouvir esse podcast e falar, eu tinha razão. Nossa, eu tinha razão, não era continuar, né? Mas, assim, a gente precisa começar do micro. Porque senão a gente enlouquece, né? Sim. São mais de 25 segmentos. Então, assim, não sei nem dizer exatamente quantos segmentos são hoje. Mas são muitos segmentos, né? São muito tom de voz, né? Então, assim, são clientes diferentes. Então, a gente precisa tomar cuidado e... né, uma coisa por vez. Então, a gente tem ali essas frentes que eu vou puxando as pessoas dos times, as pessoas de conteúdo dos times, para a gente chegar ali num consenso de padrão dessas jornadas que estão mais, né, como prioritárias, né? Então, a gente chega ali em padrões e aí depois a gente eu vou fazendo todo um estudo para ver se a gente tem, levantando outras jornadas que têm esses padrões, para a gente ver se realmente é um padrão, porque a gente precisa entender se é um padrão, né? E aí escrevo boas práticas, enfim, junto com o pessoal que está olhando para componente de design system, a gente pensa quais componentes que fazem sentido para essas literais, acessibilidade, então, literais de acessibilidade, o que a gente tem que trazer para tecnologias assistivas. Então, assim, é um trabalho bem completo e bem complexo, né? Quantas pessoas compõem o time que você faz parte hoje? Essa parte só de Ops, content ali, então. Essa parte que a gente está levantando conteúdo, estamos em eu e mais uma pessoa de conteúdo comigo. E aí como a gente faz esse trabalho junto com o time, né? Então são as pessoas que integram a operação.
Então, assim, tem algumas pessoas que integram a operação que trabalham junto comigo, mas eu e mais uma pessoa que a gente faz todo esse trabalho de boas práticas e a gente acaba fazendo esse papel de estruturação, né, desse trabalho de padrões de conteúdo, né? E aí você vai, como você falou, então tem um content designer ali, tem em cada produto? Isso, exatamente. Tem produtos que têm pessoas Sim. de conteúdo e aí, assim, a gente tem um problema em conteúdo, né? Muito sério. Que o time é muito cross. Então, é um time que... e isso não é de uma empresa só. O mercado, a gente não tem quantidade de pessoas de conteúdo que olha tudo. A gente não consegue ter uma pessoa de conteúdo olhando cada jornada, assim, micro, estando em todas as discussões desde o começo. Porque a gente... Deixar claro que seria que o mundo ideal. É o mundo ideal. Isso. Então, assim, mas o mundo ideal é mais difícil chegar sim, nisso. o mundo ideal é quase dupla, que utopia, dupla, né? PD e content designer. O mundo ideal é esse, mas Entendi. hoje em dia a gente não vê isso acontecendo no mercado, né? Então acontece que as pessoas de conteúdo são extremamente sobrecarregadas, porque elas precisam dar conta, né? Então a gente tem infelizmente a gente acaba atuando muito como revisores, muitas vezes, né? Que não é o mundo ideal também, porque a gente não está na linha de frente ali, inclusive, né, tendo discussões sobre, por exemplo, regras de negócio. Então, assim, existem algumas discussões que uma pessoa que, por exemplo, está revisando uma tela, só revisando uma tela, ela não consegue chegar naquele nível, né, de detalhe. Então, assim, às vezes está revisando uma tela, você não vê um problema ali, mas existe um problema. Talvez aquela tela nem devesse existir daquela forma, né? Talvez, sei lá, uma tela gigante. Ah, mas a gente fez essa tela com scroll, né? Putz, mas será que essa é a melhor decisão? Talvez teria que quebrar melhor essa jornada? Não sei. Isso só uma pessoa estando contextualizada desde o começo, né, nas discussões e construindo essa narrativa junto com o PD, que consegue ter essa dimensão, né? Então, a gente tem muito essa questão das pessoas cross. Então, de estar em várias jornadas ao mesmo tempo. Assim, não está em uma jornada só, está em várias, né? Às vezes, duplando, que é o mundo ideal. Às vezes, a gente tem um trabalho de consultoria lá. Então, a gente tem, nas operações Ops, né? Eu puxei isso com os times. A gente precisa ter consultoria. Porque, às vezes, a gente não consegue estar, né, isso que eu estou falando, não consegue estar desde o princípio, desenhando um fluxo juntos. Mas a gente precisa garantir que isso saia, pelo menos nas diretrizes, né, pelo menos assim, sem erro ortográfico, né, assim, básico. Né. Então, a gente tem uma série de consultorias que as pessoas dão, cada um, né, ali alinhando com a sua liderança e nas suas necessidades de operação, né, quantas vezes por semana e tudo mais, é cada um que define, mas a gente tem também esse olhar, assim, de uma atuação que vai fazer esse trabalho mais de olhar se está dentro das nossas diretrizes, se tem erro, né, se está fazendo sentido. E aí é muito daquele olhar, assim, porque às vezes é o final. E não está muito tempo de mudar, né? Putz, daqui tem que fazer mais. E às vezes não é só sobre uma revisão de uma frase, né? Assim, você falou de uma frase, teve uma parte que você falou assim, escolher entre continuar e seguir, né? Aí, você escolher continuar, por exemplo, né? Aí eu tava pensando assim, como que vocês definem isso? Porque, falando assim para uma pessoa que tá ouvindo aqui, que nunca estudou sobre design de conteúdo, a pessoa vai falar assim, uma pessoa falou, eu quero seguir, a outra continuar. Então vamos tirar para o ímpar. Sabe? Da onde que vocês tiram? Eu sei que tem a questão da marca, né? O tipo, sim, a forma sim. como você vai se comunicar, né? O brand. Mas como que vocês chegam nesses conteúdos assim, tipo de um botão que tem o mesmo sentido, né? Seguir ou continuar? Mesmo sentido. Mas como que a gente fala no dia a dia? Como geralmente você fala? Continuar ou seguir? Eu continuar. É o mais o dia a dia, né? É o mais natural. É o mais natural. Então vocês sempre vão nessa linha. Porque o tom de voz do Itaú, ele tem um pilar amigável, né, e próximo. Mas são tons mais que é mais dia a dia. É mais da nossa conversa. Não é... A gente fala, até a gente tem ali uma expressão do banquês. A gente evita o banquês. Que são
E isso está sendo palavras- revisado em várias áreas, porque ainda tem Várias muitas áreas. coisas em PJ, por exemplo, onde eu estou alocado, que tem muito banquês. Muito Que está tendo banquês. muitas discussões lá sobre isso, de mudar isso. A galera está trazendo essas provocações lá direto, em várias reuniões que eu tenho participado sobre isso, sabe? E você sabe por que Porque que isso existe atrapalha, isso, né? Porque muitas vezes quem constrói o texto, a princípio, não é uma pessoa de conteúdo. Né? Às vezes vem o texto de negócio mesmo. Né? E aí tende a ser um texto mais técnico. Né? Porque às vezes a gente está dentro. A gente mesmo, né? Assim, acho que a gente vive situações, reuniões, que a gente fala coisas que com certeza, se a gente for falar com, sei lá, eu uso minha mãe como exemplo. Mãe, te amo, mas vamos usar minha mãe, que é uma senhora de 70 anos, que se eu falar com ela, ela não vai entender. Né? E aí, assim, o uso da linguagem simples. Então, a gente tem muito essa preocupação com a linguagem simples, de simplificar, né? De tornar aquele conteúdo mais fácil, né? Mais palpável no dia a dia, né? De ser natural, porque a gente está falando, de novo, a gente não está falando com uma bolha, né? A gente está falando com um universo muito grande de clientes no Brasil inteiro, e o Brasil é enorme, diversificado, né? Então, a gente tem que ter muito essa preocupação. Então, quando a gente toma certas decisões, a gente toma por conta de tom de voz, que é esse tom de voz que a gente usa, que é um tom de voz mais dia a dia. Existem outras decisões que são decisões que a gente precisa testar. Então, assim, sei lá, a gente tem uma jornada lá de pagamento, qual palavra que eu uso aqui, né? E essas situações, às vezes, a gente precisa verificar. Né? Então, assim, não posso chegar e falar assim, gente, isso aqui, porque o tom de voz é esse, vamos seguir com essa palavra. Não, às vezes Muda o tom, cliente muda a entende. palavra, mesmo mudando o tom de voz, e aí, cara, é isso, não tem o que fazer. Você tem que mudar, porque usando a palavra do tom de voz que foi declarado pela marca, não tem que. A pessoa não entende. Exatamente. Então, a gente vive essas situações, né? E a gente vive muito essa situação, assim, de falar de uma verdade minha, né? Que daí é meu background, a minha experiência. Ah, não, gente, isso aqui dá para entender. E assim, será que dá para entender? Às vezes não dá. Às vezes nem é preciso de um teste especificamente, porque a gente sabe que leva tempo, né? E às vezes a gente não tem esse tempo. Às vezes é testar, conversar, mostrar para outras pessoas, né? Mostrar, sei lá, na sua casa. Mas- E o que você acha disso aqui? Né? Ou para pares. Gente, a gente troca muito lá, pessoas de conteúdo. Né? A gente troca muito. O que você acha dessa frase? Eu acho que essa frase está estranha. Essa construção está esquisita. Então, a gente tem muito esse exercício de trocar ideia. Né? Então, assim, a gente não tem essa verdade absoluta. É por esse caminho. Não, a gente tem que... eu até não lembro quem falou ontem aqui, numa das palestras, que a gente precisa... Eu acho que foi o pessoal ali que teve o painel de pesquisa. A gente precisa neutralizar, né, em alguns momentos, né? Então, assim, não sou eu, não é Marcela que tem que escrever esse texto, é o Itaú. Então, porque eu estou no Itaú, né? Enfim, você precisa se neutralizar. Então, assim, a minha forma de escrever não interessa. Eu estou escrevendo, né, como se eu fosse a empresa. Então, precisa ter um pouco desse olhar, né? E aí, num cenário como o Itaú, é super complexo, né? Sim, e aí tem que olhar, tipo, o tema esse ano, né, 2023 da Dex, sobre essa questão de ética, né? E é um pouquinho sobre o que você vai comentar, né, da palestra que você vai fazer e tal. Como é que você encara isso dentro de um banco, né? Como é que é para você, assim, lidar com isso, com as decisões que a própria diretoria... Porque às vezes a diretoria não está enxergando porque ela está mais distante do que acontece mesmo no dia a dia, Sim, das operações sim. e tudo mais. Como é que você lida com esse tipo de situação? Como é que é para você e tudo mais, assim? Eu acho que fiquei bem feliz com o convite, né? Eu acho que quando a gente fala de ética, a gente não consegue não falar de conteúdo, porque, enfim, é o conteúdo, né, que facilita, que guia. Enfim, eu acho que o conteúdo é parte muito importante de uma experiência, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre questionar. Né? Então, acontece muito de vir textos para a gente e a gente precisar, por exemplo, o jurídico
Itaú pediu para incluir esse texto aqui. E aí você fala, cara, mas esse texto é dessa forma como está, né? Porque geralmente são textos legais, são textos obrigatórios, são né? obrigatórios, mas a gente dá para a gente conversar, discutir, né? Então, assim, a gente pode mudar esse texto para deixar ele mais simples, né? Então, às vezes são parágrafos imensos, dá para cortar, né? E aí é muito um papel de conteúdo mesmo, né? Acredito eu que seja muito papel de conteúdo de puxar isso e de se posicionar. Porque às vezes, eu acho que às vezes as pessoas nem notam. Assim, nossa, mas tá mesmo, né? Aí você fala, não, nossa, você tem razão. Aí você traz uma sugestão de melhoria, a pessoa, nossa, mas melhorou muito, né? E eu nem tinha pensado nisso. Acontece muito isso, assim? Muito. O tempo E do próprio jurídico, assim? O tempo inteiro acontece legal. isso. E eu trabalhei no Itaú, quando eu entrei, eu trabalhei na área de pessoas. Eu trabalhei 1 ano dentro de experiência do colaborador, né? A gente chama Ituber, né? Dentro do Itaú. E foi uma experiência muito bacana, assim. Eu tinha contato com o pessoal ali, né? RH, contato direto. E, assim, impressionante, assim, a mudança que o conteúdo traz para o dia a dia dessas pessoas que estavam muito distantes. Então, assim, eles nunca tiveram contato com uma pessoa de conteúdo antes. E aí você conversa e as pessoas falam, nossa, que legal, né? Assim, a gente tinha uma consultoria lá e vinham pessoas puramente de RH me mostrar, sei lá, um documento que eles iam ter que fazer, sei lá, uma apresentação para funcionário e estava super complexo, não dá para entender nada. E aí você traz, né, puxa, assim, eu acho que tem um pouco desse papel que às vezes é cansativo, né, de ficar provocando e tem um papel até professoral, né, às vezes, assim, não, gente, não é por aqui, é por ali, veja bem, a gente pode fazer dessa forma, né, e educando, né, aculturando, né, porque eu acho que tem uma questão de falta de cultura de conteúdo mesmo, né. Então, assim, muitas vezes, muitos times, você vê fora, times com uma pessoa de conteúdo, times grandes com uma pessoa de conteúdo só. Então, assim, falta essa cultura, né, assim, de, cara, qual que é o processo de conteúdo? Né? Então, a gente lá no Itaú, a gente desenhou um processo de conteúdo, eu puxei com o time, com a operação, um processo de conteúdo, porque a gente estava vendo que as pessoas não sabiam, nem as lideranças entendiam direito como que a gente trabalhava. E achava que a gente tinha que revisar a tela. E aí, assim, putz, como que a gente pode resolver isso? Vamos desenhar, né? Aquela coisa, né? Vamos desenhar? Vamos desenhar um processo. Aí a gente sentou juntos, eu chamei o time, gente, quem quer participar disso? A gente chamou, a gente conversou, e a gente foi entendendo qual que é o processo base, né? Porque, obviamente, as operações são várias operações, né? E cada operação tem uma necessidade, um desafio diferente. Então, tem operações que são super maduras em termos de conteúdo, que as pessoas de conteúdo estão, desde o início de todo o processo de trabalho de design, desde o discovery. E tem outras que, inclusive, a liderança fala, não, acho que você tem que ter um trabalho mais executor, escrever e revisar, né? E não colocar essas pessoas de conteúdo até nesses momentos mais estratégicos, né? Que são importantes estarem ali desde o começo e também questionarem, está fazendo sentido, né? Isso, qual o caminho disso, né? Eu acho que isso também passa muito por conteúdo, né? E aí a gente percebeu o quanto que as pessoas não conhecem conteúdo. Assim, acha que conteúdo é simplesmente escrever texto, né? O UX Writing, né? Que eu acho que tem essa diferença, né? O que é o UX Writing? Né? A tática ali, a técnica, o lado tático da coisa, né? A técnica de escrita, né? Escrever. Mas a gente faz muito mais do que isso. Também somos designers, por isso que a gente acaba falando, não, somos content designers, né? Porque a gente também é designer. E aí você vê que... Isso daí é uma dor que talvez vocês tenham, né? Que às vezes não interpretam vocês como os designers também. Exatamente. É uma super dor. Tanto é que lá no Itaú, hoje, a gente se apresenta como content designer. Porque, assim, eu gosto do português, né? Então, assim, design de conteúdo. Mas lá a gente acaba tendo, os termos, as nomenclaturas em inglês, né? Geralmente. Então, a gente também usou em inglês content designer. Porque a gente estava numa época que a gente se apresentava como UX writer. E aí, como a gente tem muita essa dificuldade, né? De se posicionar e tudo mais,
a gente trouxe para esse lado mais do design, né? Também somos designers, só que tem, né, um olhar diferente, né? E o processo passa pelo processo de design, né? Então a gente desenhou esse. E aí é muito legal observar se as pessoas, nossa, realmente, né? Vocês fazem. Porque eu acho que falta a gente puxar isso mais, assim, porque as pessoas entendem. Não, isso é verdade, né? Vocês fazem isso também, vocês fazem desk research, óbvio, benchmark, óbvio, sim. Né? É óbvio, todo mundo sabe, mas eu acho que está muito no nosso, né, no pensamento das pessoas que a gente só escreve. O que agora com a inteligência artificial, né, que vai pegar ali no chat GPT. Nossa, sim. E pronto. Sim. Perigoso, né? Perigoso. Hoje ainda é bem perigoso, né? Chat GPT. Assim, e vocês já têm utilizado coisas de IA para ajudar como ferramenta mesmo, né? Sim, ferramental. Como ferramenta para colaborar ali no processo, no dia a dia. Vocês têm utilizado isso já? Eu já utilizei o Chat GPT. Acho que o começo ali foi, né, aquela coisa, uma febre no começo do ano, aí todo mundo, Chat GPT. Eu fiz ali, é um trabalho que eu acho que é uma ferramenta que a gente consegue ter a base até, sabe? Então, assim, você consegue, enfim, eu quero escrever um texto sobre tal coisa. Você coloca lá, né, um prompt, e ele aparece ali o texto. Só que eu acho que ainda falta você trabalhar esse texto. Não dá para você simplesmente copiar e colar, sabe? Primeiro, que não está no tom de voz que você precisa. Segundo, porque às vezes você precisa observar se faz sentido, né? Porque ainda a tecnologia ainda não está no nível que, assim, você consegue confiar de que que aquilo é verdade, né? Porque, enfim, fontes, né, às vezes vem do Wikipedia, que não é uma fonte segura, né? Então, mas eu acho que sim, eu acho que é uma ferramenta que dá para ser utilizada e a nosso favor, né? Para a gente, enfim, ter essa base, esse início, né? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei como escrever isso daqui, não sei nem como começar. Sim, aí eu bom start, né? É o start mesmo, exato, exatamente. Mas é isso, né? Com parcimônia, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta. Olha como uma ferramenta que vai te auxiliar no que você precisa fazer. Isso. Hoje, né? Eu não sei o que vai acontecer. Você acha que no futuro... Não sei. Talvez, sei lá, eu sou uma pessoa, eu costumo ser positiva, assim, utilizar isso a nosso favor, assim, se for para utilizar a ferramenta para a gente realmente escrever, né, livrar a gente de certas funções extremamente executoras, para a gente ter o tempo, né, e o espaço, para a gente ser mais estratégicos. Esse é um mundo ideal, né? Então, assim, inclusive enxergarem conteúdo como parte ali do time e estar conteúdo em discussões bem estratégicas, né? Eu acho legal, assim, mas eu acho que ainda o fator humano ele é essencial, não dá para simplesmente substituir, né? Não vamos contratar mais content porque tem o chat porque GPT. tem o chat GPT, a gente usa aqui, não, precisa ter pessoas de conteúdo e aí, né, muito pelo tema que a gente está tendo aqui, né, ética. Eu acho que o conteúdo ele tem um poder enorme de uma palavra muda completamente a interpretação de uma frase, né? E isso é uma pessoa de conteúdo. Então, assim, a gente tem essas discussões, porque o meu time é muito generalista, né? Então, assim, não, mas existem as especialidades, né? Então, é legal, a pessoa, eu acho que é importante, né? Nem legal, eu acho que é importante ela ter, né, certos conhecimentos que fazem parte ali do trabalho, do dia a dia. Mas existem as pessoas... São especialistas nas áreas. É igual e medicina, gente... Sabe, tipo, medicina você vai num clínico geral, você tem algum problema, esse clínico geral avalia, às vezes ele mesmo consegue resolver, dependendo do grau de problema que a gente tem de saúde. Sim. E dependendo do grau, ele te manda para uma pessoa que é especialista naquela área. Né? Exatamente. Eu acredito que é meio que fazendo aí essa comparação. Ele pode até te dar um remedinho, né? Te dá um remedinho ali e tal, mas depois ele vai te falar, procura ali um cardiologista, procura um neurologista, procura a especialidade de cada pessoa que vai te conseguir resolver melhor o problema que você está agora, né? Tipo, acho que o lance é sempre esse, né? Exatamente. É muito louco escutar essas coisas assim, você falando sobre conteúdo, às vezes o pessoal não interpretar conteúdo como design, porque
o principal forma de comunicação visual que nós temos é o texto, né? Exato. E eu muitas vezes eu vou criar um site, por exemplo, a coisa que eu pergunto é, você tem um conteúdo? Porque se eu não tiver o conteúdo, eu não consigo interpretar o que eu vou determinar no visual, e aí no visual digo de imagens, às vezes de cor e outras coisas. Então é uma falta de entendimento ali, sei lá, equivocada demais. Né? Exatamente. É muito louco. E tem que ter mais content designer. Porque Super. você falou que tem, do jeito que você estava falando aí, na hora que você falou, eu pensei, nossa, meu, coitado. Uma empresa do tamanho de Itaú com uma equipe um pouco menor, né? E parece que é uma prática do A mercado. gente tem mais né? pessoas de conteúdo Não, sim. dentro da nossa estrutura de design Mas- ops, mas olhando para esses Isso. padrões, hoje em dia, somos nós. Deixar um apelo, né, para o meu coordenador. Aí, contratar. Aqui na Dex pode encontrar a gente, né? Vai ter que ter- Exatamente, o networking tá aqui. Network tá aqui. Mas eu acho que a gente está vendo uma mudança do mercado, né? Então a gente está vendo que as pessoas estão entendendo que é importante ter pessoas de conteúdo dentro das operações. Então, assim, Que é muito eu acho que é uma novo, né? mudança. É uma O cadeira próprio muito designer nova. Bom, pega aí antes de 2020, gente, quase ninguém fazia tanto de contratação que aconteceu, não, por causa da questão da pandemia. Exatamente. Pode olhar, velho. E aí, assim, aí começa a contratar designer. Aí dentro de design tem várias especialidades. Aí agora que a galera tá Exatamente. entendendo, então existe isso também. Isso também é importante. Aí vai se criando uma cultura e com o tempo isso vai crescendo Não, um pouco mais. Mas das empresas, ok. Mas Você fala dos profissionais não entenderem. é dos profissionais. É porque Sim. também é novo, né? Eu acho que é uma cadeira muito nova. E eu acho que está mudando muito, né? Então, assim, as pessoas estão entendendo melhor o contexto. Antes era o X-Writing. É uma pessoa que vai escrever. Era o redator, o copywriter. Copywriter, exatamente. E aí você vai se transformando como tudo, né? Eu acho que é isso. O nosso mercado ele está evoluindo e está se transformando a todo momento. Então, a gente está vendo que as empresas estão começando a realmente vamos pegar uma pessoa de conteúdo, porque é importante, né? Não porque ela vai só escrever o texto, né? Mas porque é necessário ter esse olhar de conteúdo dentro das nossas experiências, né? Então, acho que é uma mudança mesmo, né? Acho que não tem muito como a gente não passar por essa mudança, né? Está melhor do que já foi. Tá melhor do que já foi. Gente, mas é muito doido olhar 1 ano atrás e agora. Há né? 1 ano você já consegue perceber uma evolução positiva. Muita. Você vê que tem empresas que eu vejo no mercado que não tinham uma pessoa de conteúdo dentro de Design Ops. Eu acho que Design Ops é um bom exemplo. Né? Porque eu acho que tem, Design System e tudo mais. Mas e aí? E as diretrizes de conteúdo? Porque se você não tiver diretriz nenhuma, como que as pessoas vão escrever? Vão escrever como que vai ter consistência, né? Como que a gente vai garantir ética? Não tem como garantir ética. Porque, enfim, as pessoas podem escrever qualquer coisa, né? Então, eu acho que está mudando, inclusive, esse olhar, né? A gente precisa de pessoas de conteúdo dentro de Design Ops para ter essa governança, para ter essas diretrizes, para puxar essas diretrizes, essas boas práticas, construir guias, né? Para o nosso Design System fazer sentido. E isso está acontecendo, né? Está acontecendo. Eu sou positiva. Que bom, né? E como que você vê, para você, qual que é o maior desafio hoje, assim, além dessa questão que você falou de estar atuando de forma cross, as pessoas não entenderem? Qual é o maior desafio que você tem hoje em dia com isso, assim? Tem a questão de ter menos pessoas, isso demanda que as pessoas de content são mais sobrecarregadas, é um desafio. Sim, Mas existem outros desafios que você vê que, através de discussões e reflexões, podem melhorar isso? E quais são os assim, que você enxerga? Eu acho que falei lá no começo, assim, eu acho que o meu maior desafio hoje é ter essa operação muito enorme, né? Assim, dentro do Itaú, e você, às vezes, não ter... tudo precisa. Tudo é urgente. Tudo é urgente, tudo precisa ser feito, assim. E aí, o que eu priorizo, né? Dentro de tantas coisas, o que eu priorizo? Então, meu desafio hoje é esse, assim, tem muita coisa para fazer, né? E
e o que é mais urgente, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco disso e acaba sendo parte do meu dia a dia E como é que você resolve? priorizar isso. Como é que Daí é dentro de estratégias da área, né? você Eu usa acho algum que, assim, framework, você usa intuição, você eu usa acho o que você faz? Eu acho que primeiro, eu acho que tem estratégias da operação. Então, assim, a gente tem estratégias bem definidas, a gente tem OKRs, a gente Sim. tem tudo muito estruturado. Então, assim, o que faz sentido dentro dos nossos objetivos, né? Então, vamos seguir para esse lado. Papos com a liderança. Então, vamos conversar. O que vocês, né? O que a gente pode fazer dentro de tudo isso aqui que a gente tem para fazer, né? O que a gente prioriza? Então, eu acho que tem, inclusive, esse olhar estratégico, né? De novo, né? O conteúdo é estratégico também. Então, o que a gente pode fazer da melhor forma dentro da estratégia da nossa área e do banco, né? Então, eu acho que é muito por aí, assim, pegar e ir junto, né? De novo, né? O conteúdo está junto nisso. Se a gente está dentro desse contexto. Entendi. É bem doido, cara. É bem puxado, né? Eu sinto isso, assim, tipo, é muito assunto ao mesmo tempo. Você vê, tem muita gente e falta gente, cara, assim, pra ver tanta coisa que precisa ser feita, né? Mas eu acho que sempre vai precisar de mais gente. Não para, né? Não, eu acho que sempre. Acho que sempre vai precisar de mais gente. Precisa de mais gente em todas as especialidades, assim, se for pensar. Então, eu acho que isso é uma questão que não vai ser, sabe, resolvida. Assim, acho que é uma coisa como que melhora a questão dessa cultura das empresas olhar para isso como um valor para que essas pessoas tenham espaço, né? E até para os profissionais se especializarem nisso, porque falta gente de content para não ter sobrecarga, mas ao mesmo tempo as empresas precisam contratar essas pessoas, senão as pessoas vão estudar algo que elas não vão ser contratadas e precisa pagar boleto. Como é que a gente faz para resolver isso, assim? Eu acho que é um trabalho, com um trabalho diário, né? Então, mostrar esse valor, né? Olha só a mudança que a gente conseguiu com o conteúdo. A gente consegue, né, puxar dados para saber o quanto que conteúdo foi essencial para uma operação, né? Então, óbvio, tem contextos que é muito mais fácil, né? Sei lá, chatbot. A gente consegue, né, ter muito mais desses dados para a gente conseguir definir isso. E contextos são um pouco mais difíceis, né? Mas eu acho que é um trabalho de pouco a pouco ir mostrando seu valor e mostrando, fundamentando o porquê que é importante o conteúdo, né? Assim, acho que até um trabalho assim, depara. Olha essa tela como era, olha essa tela como é, né? E olha a diferença entre as duas telas, né? Se a gente conseguir testar, né? Qual que performa melhor, né? Acho que também é trazer essa consciência para as lideranças, né? É um trabalho que é cansativo, mas ele precisa ser feito. Ou seja, de dentro para fora mesmo a mudança ali, né? Tipo, da galera que está dentro e mostrando os resultados. E esse resultado não só com esses dados ali, mas esses dados também com relação à parte financeira do negócio, né? Tipo, você mudou no fim das contas é sobre sim, isso, sim, né? Não vamos ser ingênuos, né? Sim. Então, por exemplo, eu mudei essa tela aqui através desse conteúdo. Ela gerou mais receita? Isso. Dentro de content hoje vocês conseguem olhar para isso? Sim, né? Tá convertendo mais, né? E atualmente vocês conseguem olhar para isso, trazer esse número relacionado com a grana que traz de receita? Acredito que sim. Hoje em dia, o time que está na operação, que está na linha de frente, acaba fazendo esse trabalho, né? Uma vez ou outra, quando consegue ter essa ideia de que é conteúdo que fez essa melhora, né? Às vezes, sei lá, uma mudança de literal de botão, que é uma coisa simples, né? Você vê que é um texto, né? Assim, só texto. Ele está convertendo melhor. Isso dá para ser feito, né? Então, assim, como era e como ficou. Sim. Sei lá, você está sabendo ali de uma tela que não está performando bem. Por que será que não está performando bem? Ter alguém de conteúdo à frente disso para fazer essa mudança, né? Eu fico na dúvida como que você faz isso no Itaú, porque como que você testa alguma coisa? Porque, por exemplo, você pega um botão. Eu imagino que para mudar o texto de um botão, você vai ter que ser um dev, uma equipe, sei lá, vai ter que passar por um processo. Então, como fica a autonomia de vocês para fazer esses testes? Vocês fazem
Vocês criam seus próprios testes? Ou seja, testa com o usuário mesmo? Como Tem que como testar com o usuário. A gente tem um time de pesquisa que consegue testar ali com uma base que a gente já tem, que a gente já possui de clientes, que a gente consegue, né, fazer esse teste de uma maneira até mais eficaz. E aí a gente testa, para fazer N testes. A gente faz teste de conteúdo, específico de conteúdo, a gente faz teste AB, teste de usabilidade, enfim, teste, entrevista em profundidade, enfim, aí várias, né, o que for melhor em termos de metodologia, né? Então, isso é possível fazer no dia a dia, mesmo sendo uma operação gigante. E, inclusive, acho que é muito uma diferença do Itaú, né, que se investe muito em pesquisa, em teste. Né? Lá tem orçamento separado anualmente, que tipo assim, é separado, né? Então tem lá o time de pesquisa, e o time de pesquisa, cada área tem uma verba específica anual que você pode usar para fazer as pesquisas do dia a dia ali que você precisa mesmo, sabe? Assim. Exatamente. É muito uma preocupação. Tem uma verba, mano, isso é bem legal. É muito uma preocupação. Tá com e assim, dúvida, isso testa. não é para todas as empresas, tá, gente? Tipo, eu tô sim. falando, a gente tá falando aqui do Itaú, que é grande Sim, e tal, sim, porque às vezes claro. a pessoa pensa, Mas, então nossa, que fácil. que fácil. Não é grana, fácil. Né? Não é fácil. Fique claro. E é não grana, fácil. mas também não é dinheiro Não a é, roda, assim, cara. Qualquer pesquisa vai lá, contrata um instituto e sai fazendo. Não é. Tem a grana, mas tem que usar com moderação ali para coisas estratégicas que vão trazer retorno, sabe? Claro, sim, exatamente. E quais dicas você poderia dar para quem quer trabalhar com conteúdo? Ela precisa ter um perfil, ela tem que estudar onde? Enfim, já que vai precisar de gente, né? Sim. Eu acho que, nossa, cara, é muito doido, porque é uma área que tem pessoas que têm um background muito diferente, né? Sim. A gente vê a todo momento. Eu trabalho com uma pessoa que era cientista político e ele é content, né? Então, eu acho que facilita você ser uma pessoa de comunicação já. Óbvio, facilita, não vou dizer que não. Eu era redatora publicitária, eu sou jornalista de formação. Acabei indo para a publicidade, minha carreira foi toda na publicidade, dentro de agências, e fiz essa migração até que natural, porque, enfim, existia uma vaga, a vaga precisava do background de redatora e UX Writing, e aí fiz essa migração. Então, claro que isso facilita, né? Para mim facilitou, né? Me deu essa oportunidade, né? Mas eu diria que a gente tem muito curso, né? Hoje em dia, muito conteúdo gratuito, né? Então a gente vê que assim tem cursos mais caros, óbvio, né? Aí as pessoas que conseguem pagar conseguem, enfim, né, bancar um curso mais caro. Quem não tem, né, uma grana consegue ter esse contato tanto com cursos, palestras, quanto com até perfis de Instagram, de LinkedIn, pessoas que estão a todo momento postando, né? Seguir as pessoas no LinkedIn, tal, fazer esse networking. Eu acho que também é possível. E eu acho que também, né, começar a tentar se jogar, né? Assim, conversar com pessoas da área, né? Tentar fazer esse networking. Não acho que esteja no momento fácil. Sim. Né? Assim, nossa, quero migrar agora. Não vou dizer para você assim, nossa, migra, que é tranquilo, é só fazer esses cursos que você consegue entrar. Não acho que a gente está vivendo um momento bem específico, né, que tem muita gente boa, muita gente muito boa fora do mercado, né? Então, assim, desempregados mesmo, e meses, né, talvez até anos, mais de ano desempregado. Mas eu acho que, assim, dá para fazendo, né, esse trabalho, né? Você, de repente, é uma pessoa que está atuando na sua área, putz, quero fazer essa migração, vou fazendo isso, né? Pega um freela, né, e vai tentando fazer esse trabalho, né, virar o seu trabalho, o A, né, não o plano B, né? Então, acho que é mais por aí, né? Não é fácil, gente, não é fácil. Mas não é impossível. Exato, exatamente. E você está no Itaú há quanto tempo já? Você entrou em que ano? Eu tô no Itaú desde começo de 2021, 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio. Pô, legal. Você vê, de fato, igual você falou assim, de um ano pra cá, assim, você viu muita evolução positiva, tanto lá como na área como um todo, né?
Muita. É rápido, pô, um É ano rápido. Mas é a galera rápido. tem pressa, mas, pô, um ano para evoluções positivas, assim, dentro de uma área nova e evoluir de forma positiva Parece rápido, contraditório, né? Porque agora eu tô pensando aqui que eu acabei de falar que tá difícil, né? Mas parece contraditório. Não, mas porque tá eu acho difícil, às que- vezes, entrar no mercado eu por acho conta do que- movimento de mercado. Mas a questão do profissional ser valorizado no sentido de olhar para isso que é essencial. importante, é essencial, Sim, dá mudou, devida né? importância, né? Isso. Eu acho que mudou. Às vezes a galera sabe que é importante, mas ainda talvez não consiga pôr a grana para aquilo porque de mercado mesmo, né? Pô, Sim. é importante, mas poxa, como é que eu vou fazer para pôr se não tem? Tipo, é igual Sim. às vezes uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, eu vou trazer um exemplo aqui. Uma família que ganha pouca grana, sabe que é importante educação, mas primeiro ela precisa comer. É a questão da pirâmide, né? Primeiro ela precisa sobreviver ali. Ela vai pegar o dinheiro, não vai só investir em livros se ela não está passando fome. Ela vai comer primeiro. Então, Sim, às vezes, com uma empresa ela tem certeza. que tomar decisões que primeiro ela tem que sobreviver para depois ela começar, mesmo ela sabendo que isso é importante. Mas no caso de content, eu acho que pode ter, talvez, enxugar uma coisa aqui e abrir um espaço para content, talvez. Tipo, às vezes é muito, por exemplo, pega muito product ou alguma coisa assim. Abre uma vaga sênior, vai um product. E aí uma júnior, content, né? A gente vê isso acontecendo bastante no mercado. Podia pegar 2 plenos, sei lá, talvez. De repente, equilibrar, né? Isso, tentar equilibrar, sim. talvez. Sim. E até um apelo que eu gostei muito da palestra da Janaína Santina, que trouxe aqui a questão da inclusão, né? Eu acho que as empresas elas precisam ampliar esse olhar, né? Porque a gente quer fazer um produto inovador, incrível, um design, nossa, excepcional, com um time mais do mesmo, né? Sim. Então, assim, gostei muito de uma fala dela que ela trouxe, né? Para a gente ter soluções inovadoras e diversas, a gente precisa de times diversos. Sim. Então, até deixar esse apelo, né, para as lideranças, para ampliar esse olhar, né? O olhar até em termos regionais, né? Sim, Pessoas pretas, né? E, enfim, com deficiência, uma série aí de pessoas que estão longe, ainda mais longe, né, de alcançar, né, o mercado. Então, eu acho que é extremamente importante, né? Pô, legal. Marcela, obrigado aí pelo papo. Obrigada, passou uma hora já. Passou rapidão, Olha né? só. E o presente dela? É o presente? Meu presente. Claro que tem um presente, eu deixei pro gente, final, a gente pô. gosta dos brindes, aqui, ó, né? Um brindezinho aqui Olha, que da bonito. Deploy pra você. ó. Obrigada, adorei participar, Aí, ó. gente. Vê se tem a canequinha do Semiosa aí. Se não tiver, eu coloco aí. Eu vou olhar, Tem né? sim, Porque eu quero tem sim, conferir. tem, olha lá, Opa! tem, sim, ó. também tem aí, ó. Canequinha do Semiose. Ali. Da Deploy. Muito bonito. Muito bonito. Obrigada, gente. Espero que você tenha gostado Adorei de ter participar. participado aqui com a gente. Falei tenha- demais. Você vai, Que isso, vai pô. palestrar agora? Que horas são? É 1h30, 1h30. Não, então, eu vou comer. Vou correr. Eu vou comer. Comer correndo Vou pra... comer um salgado. Mas vou daqui a pouco, 2h45. Então, boa sorte aí, boa palestra, Obrigada. valeu. Obrigada, Valeu, gente. obrigado mesmo. Adorei. Espero que você tenha curtido de verdade aí. Valeu. Né? Ter aceito o convite. Não, aí de e tomara que tenha participar. sido legal. Aí Espero deixa, que divulga tenha. suas redes sociais aí pro pessoal. Com Quem quiser bater um certeza. papo com você, te chamar lá LinkedIn, Instagram, não sei se você tem, blog, site, Sim. divulga aí. Com certeza, divulgarei. Depois vocês me falem quando vai pro Não, ar. mas divulga aí pro pode pessoal falar, aí, né? pode Agora. verbalizar. As minhas redes. É. Tá. Não, meu Instagram é fechado, tá, gente? Eu sou Mas e no LinkedIn? meio low profile nesse sentido. O LinkedIn é Marcela Tarran, tudo junto, né? Marcela Tarran, que é o meu sobrenome. Tá, É com T-A-H-A-N. T-A-H-A-N. N de navio. E... Assim, eu não sou uma pessoa que posto muito, assim, cara, porque eu tenho um filho pequeno. Então, eu não tenho muito tempo para isso, mas eu sempre tô ali e se quem quiser conversar, né, trocar ideia, quem tiver, sei lá, migrando, quer trazer ali, né, que quer algumas dicas ou conversar mesmo, né? Tô super aberta. Não, Então é isso. eu não te julgo, não. Eu crio conteúdo e não posto muita coisa. No meu Gente, pessoal eu não posto. Cara, eu nada. admiro, porque é treta, né? Ter um trabalho, depois ter um trabalho, né, que ocupa um tempo de criador de conteúdo. Eu tô superando o filho. Júlio já. Tem 3 empregos. Né, gente? É complicado, É imagino. punk, mas é legal, é gostoso. Isso aí. É prazeroso fazer Não, as muito paradas legal. assim. Muito bom, gente. E agradecer Parabéns. novamente os patrocinadores, né? Deploy e tal, igual deu o brindezinho aí pra Eu quero esse pra baralho, hein? Marcela. Eu quero esse baralho. Então a gente Eu vai tenho sortear aqui- os baralhos de viés. Não, Porra, os baralhos de viés a eu gente vai quero sortear com o participar do Richard. sorteio. Olha lá, Posso? participar, Pode pode, participar. velho. Tá, Pode tá. participar.
participar que a gente vai sortear. Maravilha. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí no Semiose, né? Deixa o seu like, ative as notificações aí no YouTube, compartilhe o link, que é a nossa corrente do bem, que você pega o link, compartilha com 2 pessoas e pede para essas 2 pessoas compartilharem com mais 2 pessoas. Olha só que legal, né? É a corrente do bem, cara. ciclo. E aí a gente vai atingir aí 1 milhão de pessoas assistindo aí os nossos conteúdos aí, que vai ser muito legal e importante aí para a comunidade, né, meu? Tá bom. Não é legal, né? Importante. É legal, Super cara. importante. Pô, a galera compartilha tanta coisa ruim, né? Compartilha coisas boas. O ser humano é assim, ó. Os vieses explicam isso daí. Os vieses explicam A gente isso, gosta é. de coisa ruim. A gente gosta de treta. De treta, polêmica, briga. Fofoca. Fofoca, é. A galera gosta. Enfim. Ficou triste. Mas faz a corrente do bem pra gente conseguir atingir. Pô. E segue o baralho de vieses.com.br, deploy.me e hostinger.com.br/TIFF. Tá Pra você bom? ganhar os descontos da Hostinger. Isso. Né? Insere o cupom TIFF também. Chega dos cupons, né? Os caras dos cupons. E é isso. Você pediu pro pessoal curtir? Curtir, dar like, compartilhar Isso, tudo, cara. no Spotify, Tanto na Deezer também, você está vendo no YouTube, enfim, ajuda aí, colabora, é nóis. É isso aí, valeu e até a próxima. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.